Olá, tá começando o 129º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Olá, Marcos, tudo bem? Olá, pessoal. Tudo certo. E Bia, você com tanta coisa pra fazer tá parada aqui, né? Mas não tô sequestrada, ou você tá me sequestrando? Já não. é um começo. Você tá sequestrada pelos próximos 1h10. Vamos fazer o disclaimer óbvio antes da gente fazer a brincadeira, que teve um sequestro em São Paulo. É claro que isso é uma situação perigosa, não deveria acontecer com ninguém. Terrível, ainda bem que a situação acabou na medida do possível, da melhor maneira possível. Uhum. Dito tudo isso, eu vi que a Bia se divertiu e eu também com a declaração da sequestrada, né? Então, ela foi feita de refém num ponto de ônibus na plena Avenida Paulista, né? Uhum. E quando ela foi dar a declaração dela a respeito do ocorrido, tudo se encerrou bem e tal, ela falou, eu com tanta coisa pra fazer e parada aqui. Eu falei, meu Deus, eu sou assim também. Eu acho que ela escuta a área de trabalho, hein? Deve ser, com tanta coisa pra fazer, o mundo tá desabando ali, e eu fico preocupada, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas a vida de mulher, dona de casa, mãe, profissional, é mais ou menos assim, você tá lá se virando pra dar conta de tudo, né? E quando dá um imprevisto, a primeira coisa que você pensa é droga, vai atrasar toda a minha vida. Começar a recalcular tudo. Até o sequestro. É. Imagina ela sequestrada, a polícia, e putz, grilo, hoje eu vou atrasar a janta. E foi um lance desse, tô saindo aqui, acho que saindo do Pilates, precisava ir na acupuntura, uma coisa dessa assim, aí, pô, você pensa em me sequestrar, cheio de coisa pra fazer. E vocês, ouvintes, também passam por essa situação aí? Às vezes tá numa situação absurda e tá preocupado porque vai atrasar todos os seus afazeres. Acontece, você né? bate o carro e fala, nossa, eu vou atrasar pra reunião. É tipo isso, né? Pensamento de quem tá ligado em produtividade. A gente vai deixar a matéria aqui falando sobre o assalto e sobre essa declaração dela aqui na descrição. E eu quero começar com os follow-ups aqui sobre as últimas semanas e, de novo, agradecer a todo mundo que tá mandando pra gente e mostrando pro mundo como a Gigahertz, especialmente a área de trabalho, tem feito parte aqui do dia a dia de vocês, nas retrospectivas aí, o Rapid do Spotify, com um obrigado especial ao Lucas Maniero, que mostrou o top 5 dele. O Superfeed da Gigahertz, o Área de Trabalho, Área de Transferência, a Fonte e Olá Mundo. Esse é o nosso super ouvinte. Muito obrigado por ouvir 2 vezes, né? Pelo Superfeed e pelo feed normal, os episódios. Para quem não sabe, a Gigahertz tem o Superfeed, que é justamente se você gosta de ouvir todos os podcasts, tem um feed que sai tudo ao mesmo tempo, né? Quando sai tudo integrado lá. Eu vou deixar o link para ele aqui na descrição do episódio. Mas não foi só ele, né? O Christian Menta mostrou também que aqui o Área de Trabalho, a Fonte, a Área de Transferência fez parte. O Adolfo Neto mandou pra mim, pra garantir, mandou pra você. Obrigado ele por ter mostrado o Área de Trabalho aqui em segundo lugar do top 5 dele. E pra todo mundo, né, que segue compartilhando. Muito bom. E Bia, você me mandou nessa semana um link que eu achei interessante. Ele confirma muito do que a gente tinha comentado aqui algumas vezes, mas explora até na minúcia das ondas cerebrais a diferença entre escrita e digitação. E pra quem fala, putz, vocês já falaram sobre isso? Segura aí, porque esse estudo ele é particularmente interessante, né? Exatamente. Nossa, a gente já falou desse assunto, mas um monte de gente me marcou, me mandou esse link, então não tem como não deixar de comentar. Eu vi uns problemas nesse estudo, para ser bem sincera. Bom, o resultado já dá para vocês imaginarem, né? Escrever à mão é muito melhor do que digitar. Você forma mais conexões cerebrais e nesse estudo monitora isso, né, e mostrou, pela primeira vez eu ouvi falarem que escrever com caneta em dispositivos digitais também tem um efeito interessante no cérebro. Eu já imaginava isso, Marcos, por causa o efeito da escrita manuscrita é a coordenação motora fina, a acuidade do seu trabalho manual, a conexão, a união entre as palavras e conectar, formar ideias ao invés de simplesmente digitar. Então eu já imaginava que realmente seria um efeito parecido com o papel. Não chega a ser exatamente igual porque é uma tela LCD, e LCD não é a mesma coisa que papel,
A não ser o Remarkable, né? Vamos ver se sai algum estudo aí com o pessoal do Remarkable. Mas eu acredito que vai ser por esse caminho. Agora, esse estudo que nós estamos comentando, e o Marcos vai deixar o link, eles fizeram a digitação nos testes com uma mão só. Isso eu falei, mas por quê, né? Porque eles acham que usar as duas mãos seria meio que colar na prova, né? Porque você tá escrevendo, você usa uma mão só, não as duas, né? Não faz muito sentido isso, mas tá analisando a área motora do cérebro. Então, gente, vejam o estudo, leiam, é muito interessante, mas tenham essa ressalva com relação a como foi feita a parte da digitação, tá? Mas é por aí, gente. Se você quer aprender, memorizar, fixar, enfim, adicionar coisas novas no seu repertório, no seu pool de conhecimentos, você tem que escrever à mão. E eu vejo muito hoje em sala de aula, em especial pós-pandemia, teve uma explosão, Marcos, em sala de aula, de trocar caderno por laptops. Eu vejo isso direto lá na Federal, mas mesmo quem tá com tablet usa teclado. Eu entendo, é mais rápido mesmo, ainda mais professor que fala. Você digita muito mais rápido que você escreve, mas isso não é bom, tá? Quando você está digitando, você está salvando tudo ali na memória do seu dispositivo, o seu cérebro não. Você está muito preocupado ali com as teclas e mais com o fazer do que com o conteúdo em si. Enquanto você está com a caneta na mão, você se engaja muito mais com o que está sendo dito. Não se preocupe em pegar cada atim do professor e cada vírgula. Não é esse o propósito. A gente pode até voltar a falar sobre anotações, né? Como é que vocês fazem anotações? A gente pode entrar nesse tópico no futuro, e se vocês quiserem, mandem um feedback pra gente. Mas não é assim que se faz anotações em aula, tá? Pegando cada vírgula do professor. Então, você tem que saber ali, prestar atenção e na hora de escrever, claro, organizar os tópicos, mas ser sintético com relação àquilo que o professor fala, né? Em biológicas isso é bem complicado, porque dependendo da área, vai falar de biologia molecular, por exemplo. Tem muitos detalhes, muitos. Eu entendo que é difícil, tanto que nas matérias mais complicadas, isso que o professor não dá o slide, que vai me servir de roteiro para estudar depois, eu acabo gravando, vocês sabem disso, né? Eu uso o próprio Samsung Notes ali, e eu não escuto toda a aula, evidentemente. Eu vou naquele trecho ali, ó, às vezes eu marco com uma estrelinha, faço um sinal, assim, para eu ouvir melhor aquilo e pensar melhor e procurar. Às vezes eu preciso procurar também no material de referência aquilo que o professor falou. Então é um conteúdo que eu preciso voltar e analisar com calma depois. Mas agora ficar copiando slide e anotando ipsis literis, tudo que o professor fala, isso não é um método eficiente de anotação, tá? Uma coisa que eu achei, você falou sobre o negócio de digitar com uma mão só, isso que eu falei que eu achei particularmente interessante, porque a gente escreve com uma das mãos, pelo menos de cada vez, né? Não sei se alguém usa as duas mãos para escrever ao mesmo tempo no caderno. Então, você digitar usando uma mão só também, eu acho que tem até um engajamento cerebral maior, porque você tem que, pelo menos eu simulei aqui, eu digitei mesmo com uma mão só, e você tem que prestar mais atenção, é menos automático do que digitar com as... Eu não consegui digitar com uma mão só, olhando só pra tela, e, sabe, você ir ver o que eu tava fazendo, versus digitar com as duas mãos, que é automático, você não precisa olhar pro teclado. Então acho que isso talvez tenha um engajamento maior, mas acho que foi a comparação entre você usar uma mão pra escrever, uma mão pra digitar, e tentar aproximar as duas coisas pra chegar no resultado ali. Acho que isso... Vale a pena dar uma espiada nesse estudo. Na verdade, eu acho que é mais uma questão de memória muscular também, Marcos, porque você tá tão acostumado a digitar, Sim. Eu acho que você se engaja menos realmente, né, naquela tarefa. Exato. É igual pedalar, por exemplo. Né? Andar de bicicleta, você não esquece mais. E digitar também é uma tarefa automática, você já sabe ali a ordem das teclas e o dedo que você usa. Exatamente. Né? Então, mas na escrita cursiva, não. Você está acompanhando ali, letra por letra, que você está escrevendo. É bem diferente. Acho que foi isso que eu tentei dizer e fiz um péssimo trabalho, então. Mas é isso aí. Bom, o link vai estar aqui na descrição para vocês darem uma espiada nesse estudo, recomendo. E quando eu vi que a próxima notícia tinha acontecido, eu falei, quer ver que a Bia vai me mandar? Aí a Bia me mandou. Oxford escolheu o termo brain rot como a palavra, não é uma palavra que são duas palavras, mas a palavra do ano. E brain rot, o literal, seria apodrecimento cerebral, mas é o que as pessoas associam ao que acontece quando entra no feed infinito de vídeos cretinos que distraem. E fazer aquela parte que a gente comentou aqui algumas semanas que o pessoal do Hard Fork tinha comentado que era hipnótico, né? Que eu achei muito bom você definir como hipnótico os vídeos que
só te prendem ali com calorias vazias, né, de consumo. Calorias, nossa, perfeita metáfora. São calorias vazias de conteúdo, gente, de consumo de conteúdo. E achei interessante, né, esse termo brain rot, porque realmente eu acho que é o que acontece, sabe? Já tem estudos falando aí que excesso de redes sociais diminui o QI, aumenta os índices de ansiedade. E aí a gente já vai falar do Jonathan Haidt também, ele entra muito nessa esfera. Então é por aí, agora me chama a atenção de ser o termo do ano, né? Todo mundo em algum momento vai estar brain rot. Podia ser o slogan do TikTok esse. Pode. Né? Renda-se, é inevitável. Instagram também, né? Acho que no Brasil é até mais o Instagram, é a rede mais popular hoje, né? Sim, TikTok sim. Tá bem mais lá embaixo e é muito assim, molecada, né? Agora, Instagram realmente tem feed, tem gente que só usa pra stories, tem gente que não usa feed. Eu acho engraçado isso, né? Curioso, as pessoas estão mudando. Era pra ser uma rede social pra fotógrafos, lembra? Lá nos primórdios, no comecinho. Esse tempo, Bia, que coisa não linda, volta né? mais. Não tem mais jeito, não. Ai, a própria rede já falou, não é mais pra isso, e paciência, né? Interessante que apareceram várias iniciativas de redes que tentaram trazer de volta a pegada de Instagram, porque era pra foto bonita, etc, mas nenhuma vingou. Né? Você vê que o mundo migrou pra outra coisa, não tem jeito. Né? Exato. E você comentou do Jonathan Haidt, na verdade o Diego Cardoso mandou pra gente a dica de que na última segunda-feira, dia 9, então vou deixar o link na descrição aqui, o Jonathan Haidt, que escreveu o livro A Geração Ansiosa, que a Bia até participou de um ADT, a gente fez um crossover para falar sobre esse livro, nossas impressões, eu vou deixar o link aqui na descrição. O Jonathan Haidt participou do Roda Viva, o programa tradicionalíssimo da TV Cultura, um papo de mais ou menos 1 hora, explorando, claro, não só o livro, mas as descobertas e toda essa parte que fala sobre o uso de redes, a juventude e etc. E eu vou deixar o link aqui para quem quiser assistir. É isso aí. Não assisti ainda, vou assistir. Hoje é meu primeiro dia de férias. Ainda vou ter que ir amanhã lá na universidade, mas, tipo, trabalho, prova, assim, já tô livre, né? Boa! Agora só vou trabalhar normal, vou descansar. O projeto Work and Study With Me também vai entrar em stand-by, mas ano que vem eu volto, quando voltar o período letivo. E esse link aí do Roda Viva eu já estava acompanhando, né, antes do programa ir ao ar, já tinha salvo aqui. E, terminando de gravar aqui, Marcos, vou cuidar da casa e ouvir o Jonathan Haidt no Roda Viva. Semana que vem a gente comenta o que ele disse. Bom que como cuidar da casa é uma tarefa extensa, dá pra ouvir em 1x numa boa. Nossa, não nem que me você fale. fosse escutar em 1,25x, que eu sei que já pra você já é um crime, mas ainda assim, em 1h20 você consegue resolver. É isso aí. E, Bia, a gente falou pro Rodrigo Castro mandar pra gente as impressões dele, né, conforme ele fosse se familiarizando com as escolhas de LLM, com base na dica que a gente deu quando ele perguntou, uma coisa meio recursiva, ele falou que vai fazer isso, mas ainda nesse assunto sobre redes e uso e brain rot, etc., ele deu uma dica pra gente que eu acho que esse aqui não tinha passado por aqui ainda, que é um dos aplicativos que ajuda no autocontrole de rede social, é o ScreenZen. Ele é bem integrado no iOS e no Mac, e também tem app para Android, e é gratuito, e o link vai estar na descrição. Legal, tô com um monte de coisa para testar, gente. Eu vou começar a montar minha listinha agora que eu vou estar com mais tempo. Então, o pessoal já tá comentando aí tem ScreenZen, tem o que mais? Grok, né, que agora tá gratuito, inclusive no Brasil. Tem atualização do GPT, isso aí acho que o Marcos tem alguma coisa para falar pra gente. Então, vou testar tudo que vocês estão mandando pra gente aí, podem ficar tranquilos, tá? Sim, e deixa eu já te falar, o Juliano tinha comentado justamente isso, né, que o Grok tá disponível agora em vários países gratuitamente. No Brasil tem limitações em relação ao plano pago, lá do assinatura lá enfim, tá disponível, vale testar para quem quiser ver acesso. Ele é aquele lance de ser um chatbot com personalidade, aí tem um modo criativo que ele fica mais ácido, etc. Uma outra pegada, mas vale a pena vocês usarem, testarem, vocês contem pra gente. E desse update de ChatGPT, bom, a OpenAI tá fazendo o advento, né, 12 dias de lançamentos, etc. Aproveitando o gancho aí de Natal. E no anúncio de ontem, terça-feira, foi um complemento àquele Canvas que a gente tinha comentado aqui, que você colava um texto, ativava a função Canvas. Lembra que eu falei? A interface está bem estranha. Vou usar esse eufemismo aqui. Eu tenho certeza que essa não vai ser a forma final, vai melhorar. Eles deram um tapa na interface e ele ficou bem mais poderoso. Está disponível até no plano gratuito, dá para todo mundo testar.
E é assim, você fala, sei lá, um exemplo que eles deram, cria pra mim uma história aqui de Papai Noel, de Natal, não sei o que lá. Aí, o que ele faz? Ele abre uma janela lateral como se fosse o Artifacts do Claude, cria a história lá dentro, e a história mesmo, ela é independente da conversa que você está tendo com o ChatGPT. Fica mais fácil de você acompanhar os ajustes, as mudanças no texto, porque fica uma coisa fixa na tela, enquanto a conversa só gera resultados ali, e ele deixa você fazer ajustes em seções do texto, sem ter que refazer o texto completo, né? Fica muito mais fácil dele calcular e te mostrar os resultados. A interface lembra muito quando vai fazer, você cola um texto, fala assim, trabalha aqui como editor e critica meu texto, vê onde dá para melhorar. Ele vai fazendo highlights no texto e coloca anotações na lateral como se fossem anotações de um Word colaborativo, do Google Docs também, naquela janelinha. E aí, a hora que ele dá a sugestão de ajuste, você põe aplicar. Ele já altera o texto com a sugestão que ele tinha dado de ajuste. E uma coisa muito bacana, funciona para código também. É tipo um notebook, tipo um Pandas, um Jupyter Notebook, aquele próprio Google Colab lá. Então, você joga um código em Python, que eles mostraram. Se tem um bug, a hora que você vai rodar, ele deixa rodar o código, que é bem bacana. Você quer rodar? Cria para mim o gráfico de não sei o que lá. Você joga o código ali, você põe para rodar. Aí vamos supor que tem um bug no código. Ele fala, na linha 16 aqui tem um bug. O problema é esse. Inclusive, a solução é essa aqui. Quer já aplicar? Aí você põe aplicar, ele corrige o código e aí ele roda para você. E tem todo o lance de highlighting por cores da sintaxe. E cada programação tem uma sintaxe diferente, né? Por isso que cada programação é uma língua diferente. E ele sinaliza, ele identifica a linguagem de programação e já sinaliza com cores. Bem interessante, muito legal. Isso está disponibilizado de graça, não é só no ChatGPT Plus. Então vale todo mundo que trabalha com textos, que é basicamente todo mundo, de uma forma ou de outra, testar isso aí, porque acho que é uma das novidades aos 45 do segundo tempo aqui do ano mais bacanas que pintaram pro ChatGPT. Fantástico. Então, e vocês, claro, digam pra gente se foi útil pra vocês, dicas também de uso, é sempre bacana, e complementando. E voltando ao papo de livros, Bia, o Ângelo Neto falou o seguinte, que ele escuta a gente, que ele falou, não sei vocês, mas eu escuto vocês nas caminhadas matinais, então tô aqui com o cérebro e panturrilhas aqui durinhos, com tantos bons estímulos. Opa. E sobre livros, ele falou que pode se orgulhar de ser um leitor e de ter 2 filhos leitores. O mais velho é leitor de terror, de clássicos, RPG também, e o mais novo lê mangás, livros sobre desenhos também, Sim. Ilustrações, e de produtividade e aprendizado. Olha só, daqui a uns anos ele vai poder participar aqui como pessoa entrevistada. Nossa, muito Ele falou bom. que sempre foi e será um promotor de leitura, conversando com todo mundo sobre o que está lendo, sempre tentando fazer alguém aí, trazer alguém para o bom lado da leitura. Legal você falar de RPG e de mangá. É uma maneira de você tirar um pouco a criançada aí do feed infinito, do brain rot, né? E fazer uma tarefa, ler uma coisa mais criativa, mais passiva criativa, vamos dizer assim, que é a leitura de mangás, leitura de RPG, que tá tendo um up aí, tá voltando a estar na moda. Nossa, quando eu era adolescente, a gente se vestia, se fantasiava, tinha evento, encontro pra RPG, né? Mas muito por causa dos games, né? Muitos jogos aí incríveis, né? Com essa pegada aí, e derivados de Dungeons and Dragons também, que a molecada tá começando a descobrir agora também, acho isso muito legal. E é isso, tirem a molecada das redes sociais e bota eles nos mangás e no RPG, que só tem a ganhar. E isso junta com metal, que a gente vai falar já também, que essas coisas estão pra mim 100% associadas. Né? Mas seguindo aqui com uma parte de LLMs, o Fabiano Castelo falou que faz 3 semanas que está usando o Perplexity Pro, que é aquela cortesia Cortesia não, né? Se você é cliente da Vivo, você consegue resgatar, eu vou deixar o link na descrição aqui. E ele falou que está usando inclusive como buscador padrão do Google. E paralelamente está usando o ChatGPT Plus desde sempre. E ele fala, para encurtar, se você não quer gastar $20 por mês, fica 1 ano usando grátis aí o Perplexity Pro por meio da Vivo. Mas vale a pena você colocar a mão no bolso para usar o ChatGPT Plus. Ele falou que poderia dizer que os resultados deles são melhores, mas isso é muito subjetivo, né? E ele falou que o game changer para ele é a velocidade que o ChatGPT Plus, com as pesquisas da internet, traz as respostas, que isso dá de 10 a 0 no Perplexity. Fantástico, a velocidade faz diferença.
dependendo do seu prompt, eu essa semana aí tava estudando algumas coisas meio complicadas e fiz uns prompts meio intrincados, vamos dizer assim, e eu fiquei no Claude no Haiku. Ele é mais rápido, mas eu notei muitas imprecisões, né? Eu já sei que eu vou ter que assinar o Claude uma hora dessas, porque tá difícil, né? Eu tô sempre entrando no modo gratuito no Haiku, não tô mais entrando no Sonnet. E o Sonnet é infinitamente melhor. Nossa, não tem nem comparação. Até as provas, os simulados, eu já tinha comentado isso, mas de novo, ele colocando alternativas erradas, repetindo respostas, falhando ali na hora de colocar A, B, C, D, E e não associando direito as letras com as respostas. Enfim, não é a mesma coisa, mas a partir do ano que vem eu já decidi que eu vou assinar. Não vou assinar agora porque eu tô entrando em férias, né? Eu vou descansar, então... Mas voltando ao próximo período letivo, não tenha dúvidas, e eu vou contar para vocês como que tá sendo a experiência com o Claude Pro, né? Pro também, pago. Agora eu esqueci, cada um tem um nome, né? Às vezes eu me confundo. Um é Plus, outro é Pro, outro é... acompanhar. É isso aí. E tô esperando sair da Microsoft também. Não tô mais usando o Copilot. Mas, como eu já falei, eu queria muito um Copilot esperto integrado no Office, né? E eu tô sentada esperando aqui. Vamos ver quando é que isso vai aparecer. É engraçado que todo evento eu tenho a impressão que a Microsoft mostra alguma coisa como isso, mas aparentemente não tá chegando do outro lado, né, dessa ponta que é justamente para as pessoas usarem. Né? E a impressão que dá é que tá todo mundo esperando também, né? Eu vejo muita gente falando isso. Eu queria muito das minhas planilhas e pipipi, papapá. Pois é. Nossa, em planilha, imagina você fazer macro ali. IA, eu quero fazer uma macro que faça isso, isso, isso. Pum, pronto. Poxa, ia ser muito bom. A boa notícia é que é inevitável. É só... Vai se distraindo com os outros LLMs enquanto isso. Né? Exato. E sobre o fato da maior parte de professores terem dificuldade, né, de identificar textos de alunos feitos com ChatGPT, o Ronnie Peterson falou que a questão dos textos, dos professores aceitarem esses textos, é que, no caso, pelo menos dele de professor de ensino superior, o problema é comprovar mesmo que o aluno usou a IA. Fica a palavra do professor contra a do aluno, e muitas vezes o professor opta por evitar um conflito, especialmente com salas tão cheias com 80, 120 alunos. Então, isso entra na conta. Obrigado a ele por ter mandado essa experiência em primeira pessoa, né? Que a gente tinha pedido para vocês mandarem pra gente aqui nessa questão. Tem alguns verificadores aí de textos para ver se são textos gerados por IA, né? Tem até alguns serviços que numa janela só agregam diferentes porque tá dando conflito. Você testa o mesmo texto em serviços diferentes e, inclusive, textos legítimos, né, trechos de livro, de artigo escrito lá nos anos 90, tem alguns verificadores que estão falando que foi escrito por IA, que não pode ser, né? Então, eu vou pegar alguns aqui e vou eu mesma testar e verificar isso, tá? Boa. Eu lembro do Zero GPT, e eu lembro que a própria OpenAI tinha feito um desses, mas ela desistiu de lançar. Provavelmente porque foi difícil de resolver esse problema de que falar que texto pré-IA era de IA. Mas quem usa, mandem dicas pra gente e isso entra nessa comparativa que a Bia vai fazer e traz resultados aqui pra gente. E só para não passar batido, nessa semana, a gente pode discutir mais a fundo na semana que vem, mas eu sei que a Bia já tem impressões. Nessa última semana o Senado aprovou a regulamentação da inteligência artificial. O texto ainda vai para a Câmara, não vai ser cravado que vai começar a valer a partir de amanhã. Mas, como não poderia deixar de ser, é um texto que tenta ser bastante abrangente. E essa é a vantagem e o problema, né? Porque sendo bastante abrangente, tem muita ponta que dá pra olhar de um jeito mais específico e criticar ou dizer que dá pra melhorar. Mas eu sei que a Bia já tem impressões e viu também reações em geral do pessoal sobre isso, né? Pois é, bom, isso saiu ontem, né? Eu cheguei em casa, eu tava muito cansada, eu só vi a notícia, eu queria colocar na pauta hoje pra gente dar um teaser. Mas eu vou ler o texto, quero ler com calma, mas me chamou mais atenção a notícia da Folha dos artistas, né? Um grupo de artistas ali querendo algum tipo de regulamentação que remunere eles para o uso de conteúdo para treinar IA. Isso me deixou bastante perplexa, porque como é que isso vai ser feito? Gente, as pessoas acho que elas não sabem o que é um treinamento de IA e como é que as coisas funcionam. Porque como é que você vai remunerar todo mundo que criou alguma coisa para usar como treino de... Gente, é a mesma coisa que falar, não, precisa colocar um humano lendo cada post que é postado no Facebook ou no Instagram. Gente, é impossível isso, por isso que é automatizado,
né? Agora, treino de IA, eu só me dá um nó na cabeça, né? Eu vou ler o texto ainda, eu quero entender melhor o que eles falam a respeito disso, mas claramente são pessoas que não entendem como é que as IAs são treinadas, porque isso é inviável. Concorda, Marcos? Eu concordo, e eu acho que essa é justamente a questão do problema. É que nem, por exemplo, por que o Spotify existe? Ele só existe porque ele paga 0,00000 nada, joga uma moedinha na cabeça de quem escreveu a música, e essa moedinha é dividida entre a banda, produtor, gravador, por reprodução de música. Se você fosse recompensar, ou pagar, ou remunerar de uma forma justa os artistas, o Spotify não existia. É a mesma coisa pro Uber, mesma coisa para iFood, certamente para Netflix também, né? Então, no caso de IA, é a mesma coisa. Eu, como alguém que olharia para a obra que foi usada de base para um modelo comercial existir, eu digo, claro, que você teria que ter uma parte da remuneração disso. O problema é que é impossível, né? Se você tiver que remunerar todo mundo, não existe o ChatGPT. Então, é a humanidade inteira tendo que tentar equilibrar a utilidade versus o que seria justo fazer, e pensando até de um jeito egoísta, né? Você fala assim, putz, se eu tiver que fazer isso e não puder ter, artistas me desculpem, não, também não é a solução, né? Então, é muito difícil, né? O que me dá medo é o seguinte, a gente está vendo, por exemplo, na Europa, que tem uma regulamentação muito mais restrita, e é onde muito dessa lei brasileira está se apoiando, nada está sendo lançado por lá. A gente viu, a OpenAI lançou o Sora nessa semana, a IA generativa de vídeo pro prompt, etc. Ferramenta super bacana. Na Europa não, no Reino Unido não. Por quê? Porque lá tem uma regulamentação bastante forte de uso e treinamento, entra a parte de remuneração. Então eles falaram, o quê? A gente... Tudo bem que para a OpenAI é bom, né? Porque aí ela tem menos GPU para ela queimar agora, enquanto ela lida com toda a escala que ela está lançando, né? Mas o meu medo é assim, falar, tá bom, o Brasil aprovou, parabéns, vocês estão de fora. E as coisas pararem de chegar por aqui. Pode acontecer. A esperança, eu acho que de todos os reguladores, é que o mundo inteiro aprove esse mesmo tipo de regulamentação e essa vire a base. Foi uma coisa que o eurodeputado falou pra gente lá no IA Sob Controle, o João Albuquerque, que participou da aprovação das leis na Europa de IA, e a gente perguntou, cara, não é muito apertado? Ele falou, mas o mundo inteiro vai seguir, porque isso que geralmente acontece com as leis europeias, né? Vamos ver, o Brasil parece estar seguindo, Estados Unidos ainda não, e agora muito menos deve ser por conta aí do novo governo. Então, os próximos 20 anos vão ser um período de transição, enquanto a gente tenta achar uma fórmula de fazer todas as contas fecharem, mas eu acho que é meio impossível. Porque a escala que você precisa para permitir que que os modelos existam, ela não deixa você pagar todo mundo, porque senão nenhuma empresa vai ter dinheiro suficiente, né? Então é muito o custo-benefício mesmo, literal, né? O quanto isso custa versus o benefício que isso entrega para... É difícil, não é uma conta fácil. No começo eu fiquei ofendido, especialmente para a parte de imagem, para os artistas que tiveram todas as suas obras usadas como base para fazer o DALL-E, né, o ChatGPT de imagem lá da OpenAI, e essa conversa tinha entrado desde o começo lá. Hoje eu entendo melhor o que acontece e entendo o argumento de quem fala o seguinte, a gente usou esse bololô inteiro aqui, e o modelo está treinando a partir disso, mas não está copiando o trabalho, não está substituindo o trabalho da pessoa. Você fala, eu entendo o que você quer dizer com isso, mas ainda assim eu discordo. Claro que está substituindo. Não de uma forma completa, mas está substituindo. Então é muito mais difícil essa equação do que qualquer um tem a resposta hoje em dia. Mas ainda assim eu me sinto mal de saber que tem gente cujo trabalho foi pego de graça para treinar um modelo comercial que vai substituir parte do trabalho dessa pessoa. Isso eu ainda não consegui aprender como lidar, não. Apesar da hipocrisia de eu usar. É difícil, não tem resposta fácil, não. E tem que tomar cuidado, né? Quando você quer pisar no freio e impedir inovação, sempre você bota um pé, na verdade, no autoritarismo, né? Eu percebi que muito desse pessoal que se reuniu aí para falar de remuneração de artistas com IA é o mesmo grupo que, anos atrás, queria impedir que se publicasse biografias sem autorização do biografado, né? Isso é a coisa mais antijornalista.
Pois é, inclusive Roberto Carlos, acho que passou por isso também, ele tentou censurar uma biografia que ficou um tempo aí nas livrarias, aí foi recolhido, depois foi pra internet, aí foi tirado, virou uma confusão, e o mais irônico é que é uma biografia muito bem escrita por uma pessoa que entende muito Roberto Carlos. Eu não vi nada de ofendido lá, a não ser trechos que fazem parte da vida, a pessoa acha um pouco desconfortável, mas, gente, biografia chapa branca é muito chato, Sim. Né? Então, e não é um trabalho jornalístico, né? Qualquer coisa chapa branca não é trabalho jornalístico. Então, sim, todo mundo tem o seu lado bom, tem os seus podres, tem sua genialidade, tem os seus percalços, mas querer proibir biografia, né, ter um aval da pessoa que está sendo biografada, pessoa pública, artistas, pô, aí não dá, né? Então, vai ser difícil chegar num meio termo, agradar todo mundo. Tem os interesses ideológicos também, então quando vocês forem avaliar essas coisas, esqueçam que o Darth Vader e o Voldemort cada um defende o seu lado político da coisa lá. Não dá para você raciocinar assim. Fatalmente, o que você acha vai ter alguma pessoa meio extremista assim, achando a mesma coisa. Então não dá para pensar assim, são outros interesses. É o que a gente tá vendo agora com relação a celular em escola, né, Marcos? Eu tô vendo um pessoal aí mais voltado à direita indo contra essa proibição, indo contra, né, a restrição do uso de celulares nas escolas, mas o argumento deles é que os alunos não poderiam filmar professores que estavam doutrinando alunos. Gente, vocês acham que a molecada tá preocupada com isso? Eles estão lá no Tigrinho, estão no Candy Crush. É isso que tá botando a gente na rabeira dos índices educacionais. Então a gente tem que começar a enxergar a coisa de uma maneira um pouco mais ampla e não deixar tanto a ideologia. Cada um tem a sua ideologia, beleza, mas não deixa isso colocar uma venda nos olhos que impeçam vocês de enxergar os verdadeiros problemas do Brasil. A gente está na rabeira do PISA, nós temos problemas sérios de produtividade, estamos com falta de mão de obra qualificada, muitos problemas. Aí vem alguém e fala coisas sempre voltadas para a ideologia. Eu fico com preguiça desses assuntos, para ser bem sincera, e não dá. Tempos atrás eu era contra, realmente. Eu acho que celular é uma excelente ferramenta em sala de aula, quando bem usada, quando participando de um projeto pedagógico sólido, com os pais. Acho sim que são os pais que têm que controlar isso. Só que a gente viu onde as coisas chegaram, né? Os pais estão muito ocupados vendo stories também para cuidar do que os filhos estão fazendo, né? Então, infelizmente chegou nesse ponto e eu acho que é a melhor maneira de se controlar isso agora, de a gente recuperar o prumo aí com relação a foco em sala de aula, aprendizado, melhorar o engajamento do aluno, a interação com o professor. Os professores estão muito cansados também, exaustos, então tem que pensar neles também. E ou é isso agora, ou a coisa vai piorar muito lá na frente, e aí sim é capaz que entre censura e coisas mais autoritárias. Então, dos males o menor, né, gente? Eu tenho certeza que nossos ouvintes aqui que têm filhos, né, são muito mais engajados com essas questões de produtividade, tecnologia, mas a maioria dos brasileiros não tá nem aí. O filho tá lá no celular deles, eles nem sabem o que ele tá fazendo. Tá na sala de aula, não sabe como é que estão as notas. É triste isso, né? Não tem nada de bom para falar disso, porque é muito triste. Então, cada um na sua bolha, cada um na sua telinha ali, sabe, as famílias mais isoladas e os filhos mais isolados dos pais, os pais também perdidos no brain rot aí deles. Então, é triste. Tem que ser feito alguma coisa agora, senão vai piorar depois. E para quem não souber o que é o PISA, eu vou deixar na descrição aqui o link para vocês saberem sobre esse índice de estudos. E Bia, a gente falou recentemente e tem falado aqui sobre o Expanso, aquele Text Expander, multiplataforma, etc., que pintou a dica, o pessoal gostou bastante, já conhecia, está complementando com mais dicas ainda. Mas antes disso, eu vou falar sobre a ExpressVPN, agradecer pelo patrocínio de mais esse episódio e lembrar vocês que, se vocês acessarem expressvpn.com/adtrabalho ou usarem o cupom ADTRABALHO na hora de fazer o checkout, vocês ganham 3 meses de bônus se vocês assinarem o plano anual, isso depois de um mês para testar a ExpressVPN. E se você vai viajar ou está viajando nessas férias, pense em quanto Wi-Fi que você não conhece
vão passar isso, ou aliás, seus dados vão passar por quantos desses Wi-Fis, e você vai precisar fazer alguma coisa no banco, vai precisar fazer login de alguma coisa que é de dado seu. Você devia poder dizer não para quem usa a sua conexão e bisbilhota a conexão, então sabe os sites que você está acessando, os serviços, os conteúdos, a partir de qual dispositivo, por quanto tempo, né? Quem está oferecendo Wi-Fi consegue acessar isso e vai saber isso sem falar sobre a segurança, né? Como é que está a segurança desse Wi-Fi? Mais com o ExpressVPN, você criptografa, você protege a sua conexão e nem ela sabe o que você está fazendo com os seus dados, afinal, eles são seus, né? E se você está viajando, quer acessar alguma coisa no streaming que só tem no Brasil, se você rotear sua conexão pelos servidores do Brasil da ExpressVPN, independente de onde você estiver, você acessa esses conteúdos. O contrário também tá por aqui. Quer ver uma coisa que, só sai nos Estados Unidos, vai sair em junho aqui. Você liga a ExpressVPN, acessa o servidor, o serviço que você sabe que isso está disponível e você destrava o conteúdo, mesmo estando a partir do Brasil, isso sem perder velocidade da conexão. Eles investem muito na estrutura para, mesmo passando sua conexão, roteando a sua conexão para o Japão, você não perder em velocidade, não ser penalizada ou penalizado por isso. Então, para conhecer melhor a ExpressVPN, ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, no computador, na Apple TV, que é como eu uso todo dia, ou na TV direto, dependendo do modelo, ou então no roteador de casa para todo mundo ao mesmo tempo já estar a conexão mais protegida, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho ou usa o cupom ADTRABALHO no checkout, ou clica aqui na descrição para já cair no site com o cupom aplicado e passa a navegar do jeito muito mais seguro, sem ninguém bisbilhotando o que você faz web afora. Uma última vez, expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. E vale a pena lembrar que essa feature de você usar no roteador e proteger a família inteira é muito importante, porque eu sei que muitos dos nossos ouvintes aqui são mais conscientes, né, do uso da internet, mas às vezes seus pais idosos não, seus filhos adolescentes não, esposa, não tá muito ligado que tá mandando informações pessoais aí, sei lá pra onde, dependendo do que eles acessam, né? Então, fica a dica aí e a gente agradece a ExpressVPN por patrocinar a área de trabalho. Muito obrigado e vamos lá, Expanso, que tá com o link na descrição. O Rodrigo Castro falou que o próprio Expanso, não sabia se a gente tinha comentado, acho que a gente não tinha comentado. O próprio Expanso tem um conceito de pacotes que você pode instalar com vários snippets preparados já para você usar. Ele falou que é bem legal também para você tirar ideias e instalar alguns que podem ser úteis para você. Ele mandou o link que eu vou deixar aqui na descrição. Ele falou que tem desde snippets para emoji, correção de letra, palavra difícil também de digitar e fórmula de Excel, comando de Docker, Docker Compose. Então é bem aprofundado. Eu vou deixar o link na descrição aqui para vocês poderem dar mais piadinha. A gente tá chegando no fim do ano agora, né? O pessoal vai dar uma folguinha Natal, Ano Novo. Eu tenho certeza que vai ter muito ouvinte nosso começando a explorar esse mundo aí. De expansões e teclados, porque é um novo universo, né? Eu falei sobre expressões regulares, que é um dos campos em que expansão de texto é mais útil, né? Porque expressão regular, pelo menos para mim, é grego, né? Pior que grego, sei lá, aramaico. Então tem uma sintaxe que é bem difícil de entender. Muita gente usa até os LLMs, preciso fazer isso aqui em expressão regular. E ele cospe aquela sopa de letrinhas inescrutável que é a expressão regular. E sobre isso, o Fabiano Castelo falou, né, que ele concorda comigo que a sintaxe é bem complicada, mas é uma coisa muito útil. E ele disse que começou a usar justamente aí muito mais depois do ChatGPT, porque o ChatGPT manja muito de regex, né, que é o apelido de regular expressions, expressões regulares, e falou, veja se funciona para você, porque como eu disse, ele falou, né, é muito útil. E na cola disso, eu quero trazer aqui um feedback que o Samej Spencer mandou pra gente sobre isso, e toca alguns outros pontos aqui. É meio comprido, mas vamos lá. Ele falou que o cookbook, que eu comentei na semana passada, acho que foi o Juliano que mandou pra gente o link, né, que junto aqui com os pacotes que o Rodrigo Castro mandou, esse cookbook já traz uns jeitos bem completos e mastigados para você já adotar o Expanso no seu dia a dia, com os snippets já, a explicação de como é que funciona, etc. Falou que é bastante útil. E o Samej segue. Eu que já uso o Expanso há anos, aprendi um bocado de coisa nesse cookbook, principalmente, olha só, no uso de regex para gatilhos, de um jeito que você consegue expandir um estado específico ou abrir um pop-up com opções para você escolher o que você quer expandir. Ele mandou pra gente que para a chave Pix, por exemplo, ele tem um gatilho que é 2 pontos Pix e usou a expressão regular com a sintaxe dela para fazer Pix A para aleatório, a chave aleatória, né? Pix C para CPF, Pix E para e-mail, T para telefone.
E se ele usar só a chave não, né? Só o snippet Pix, ao invés de falar A, T, C ou E, ele mostra um pop-up, você quer qual? Aí ele fala, quero esse, pá. E aí já cola o texto expandido. E ele segue, Bia. Você mencionou a banda Arcona, que é o de rock, né, progressivo. É progressivo ou é só metal russo? Metal, folk, alguma coisa assim. Tá, ele curte muito e a música favorita deles que ele tem é a Yarilo. Né? Encontrar fãs de Arcona aqui no Área de Trabalho, isso é bom demais. Conteúdo, serviço completo aqui. Só falta você me falar que tem fã do Premiata Forneria aqui também no Área de Trabalho, será que tem? Olha, Bia, espera um pouquinho que o nosso follow-up tá tão comprido que eu acho que é capaz de a gente chegar nisso. Né? Mas o Sanej seguiu aqui com uma outra coisa que a gente comentou, né? Sobre como, pra mim, por exemplo, se eu escuto um podcast correndo, daqui a um ano eu escuto o mesmo episódio, eu lembro de onde eu estava na corrida, quando fala sobre pontos específicos do podcast, etc. E ele falou o seguinte, da perspectiva de um psicoterapeuta com especialização em hipnoterapia, ele falou que concorda com isso sobre estímulo de canais sensoriais durante o estudo, né? Que você estava comentando também sobre música durante o estudo, uma mistureba aqui dos feedbacks. E ele falou que em hipnose clínica e PNL, que é programação neurolinguística, ele falou que eles chamam isso de âncoras. Ele mandou um vídeo que está aqui na descrição do episódio dele falando, explicando melhor o que são âncoras, que podem ser visuais, auditivas, sinestésicas, olfativas, gustativas, espaciais, etc. Ele falou que é como se fosse um link para um ponto de restauração. Então, quando uma âncora é acionada, uma emoção, uma lembrança, sensação, alguma coisa assim, é ativada e desencadeia para a pessoa para ele experimentar ali algo diferente. Ele falou que acontece muito com ele, o que eu comentei, né, de você reouvir um episódio de podcast, lembrar o que estava fazendo, e isso acontece muito, ele falou que naturalmente, com praticamente todo mundo, e um bom exemplo disso é tipo a música do casal, né, você escuta uma música tal e você lembra daquela pessoa, né, ou com o cheiro do bolinho de chuva da vovó, coisa assim. Ele falou que usou muito esse tipo de recurso para estudar quando era mais novo, e mesmo antes de conhecer isso, como ele conhece hoje como é psicoterapeuta, ele tinha uma única música para cada matéria da escola e só estudava aquela matéria ouvindo aquela música específica e usava lá um cassete de 60 minutos, né, com as músicas, só trocava de música quando trocava de matéria e na prova que ele fazia, ele na cabeça dele cantarolava a música daquela matéria para facilitar de puxar ali o que ele tinha estudado, os assuntos e acabar saindo melhor na prova. E olha só, Bia, ele falou que gosta muito de rock para estudar e preferencialmente no idioma que ele não conheça. E é por isso que ele ouve muito folk metal, rock viking também, pela barba dele eu suspeitei, banda de rock da Dinamarca, da Finlândia, da Suíça, da Islândia também. E como exemplo tem o Fui Madani, que é um projeto dinamarquês de um cara chamado John Skaring, e que está com uma promoção bem legal de Free or Name Your Price, né, para você escutar, e que ele gosta muito. Uma das músicas favoritas é a Slatir Vera. E pra finalizar, Bia, ele falou que vale mencionar que sempre tem um caderninho tipo Moleskine, mas de uma marca fuleira, ele falou, e uma lapiseira de 0.5 ao alcance das mãos. E mandou um forte abraço pra você. Eu também, um abraço pra você. E eu também, viu? Apesar de ter um smartphone com caneta, um tablet com caneta, eu tenho uma bolsinha que eu sempre ando... Além da minha necessaire, eu tenho uma necessaire tech, né? Eu levo o carregador. Deixa eu ver aqui o que eu levo nela. Cabo, carregador, pendrive, o adaptador do pendrive para usar no smartphone também. Aí eu tenho algumas canetas e eu tenho um caderninho bem pequenininho, porque é sempre bom ter papel e caneta à mão, e geralmente eu uso uma multipen, porque às vezes eu quero usar lápis, às vezes eu quero usar caneta, então é bom ter opções, né? Eu estava montando um fluxograma esses dias, então eu uso cores diferentes, então é bom ter isso à mão. E, independente de termos recursos digitais, eu gosto muito de papel. E vocês sabem disso, né? Quanto a esse projeto, eu vou dar uma olhada, não conheço. E o meu finlandês está um pouco enferrujado, eu não sei o que isso significa. Dinamarquês, perdão. Fumadano. Meu dinamarquês está bem enferrujado. Mas vou dar uma olhadinha, porque eu gosto bastante. Esses países nórdicos o folk metal, né, que eles chamam. Dizem que você encontra em cada esquina uma banda de metal diferente, né? Então, reza a lenda, né? Aqueles logotipos góticos bem ilegíveis. Exatamente. O pacote completo, né? Uma que eu gosto também é o Turiza. Já fui em 2 shows deles aqui no Brasil e eles são... Eu acho que eles são finlandeses também, se eu não me engano.
Tinha um site que eu adorava que era Banda de Metal Finlandês ou Móvel da IKEA. Tinha um nome cheio de aqueles caracteres malucos assim. Aí você tem que adivinhar o que armário. Exato. Não tá mais no ar esse site, mas era muito bom. Legal. E ó, Bia, ainda sobre essa parte de música e estudo, produtividade, etc., o Edson Nakano falou que tirou as palavras dos dedos dele quando recomendou a Arcona pra mim. Olha. Falou que ia justamente comentar que talvez, se a gente ouvisse música em língua que você não conhece, seria mais fácil de se concentrar. Exato. E mandou a contribuição dele, uma playlist aqui, que ele mandou o link do Apple Music, que eu vou deixar aqui na descrição pra quem for assinante do Apple Music. E pra quem não for, você pode ver aqui a lista dele que ele mandou de bandas japonesas e montar a sua própria pra poder estudar. E fechando essa sequência aqui, e por penúltimo na sequência de músicas e estudos, etc., o Ricardo Consolo falou o seguinte: Bia manja muito, rock progressivo é meu companheiro de desenvolvimento há mais de 30 anos, e falou que o Premiata Forneria Marconi faz parte, ele curte também. E falou, adicionei The Flower Kings, Arena, IQ, RPWL e Ayreon. Não Iron Maiden, Ayreon também. Ayreon. E falou, Prog Rockers United. Eu tô mais na vibe anos 70, assim, eu gosto mais dos progressivos dos anos 70, né? E, pô, só dica legal, Ricardo. Legal saber, o pessoal de desenvolvimento gosta muito de progressivo. Eu acho que é justamente porque o rock progressivo te coloca muito em estado de flow. Um tempo atrás, eu via muito Tangerine Dream, que parece que é até meio hipnótico. Aí o Samer Spencer vai ter que explicar melhor pra gente o que acontece, porque eu ia descansar, eu ia dormir, eu começava a ouvir o Tangerine Dream, tem alguma bruxaria nessa banda, porque eu sempre tenho sonhos malucos, assim, e eu durmo, mas é fantástico, é maravilhoso. Obrigada pela sua dica de bandas, aí tem algumas aí que eu vou correr atrás, que eu não conheço. E se eu puder complementar, vou sugerir Baoba Stereo Club, brasileiros, banda super bacana de música progressiva. Tem o Explosions in the Sky também, que é um pouco mais pesado, mais distorcido, mas também você começa a tocar, daqui a uma hora parou, você fala, nossa, mas passaram 30 segundos, o que aconteceu? Então vale ouvir também, vou deixar os links disso tudo na descrição para vocês conhecerem. E agora sim, Bia, para finalizar essa parte de produtividade musical, o Thiago Bernardo falou que nos tempos de vestibulando ouvia Beethoven, Bach e Wagner para ler conteúdos de memorização, mas só usava no comecinho da rotina de estudo. Ele falou que Iron Maiden era a trilha sonora para matemática e física, especialmente o álbum Summer in Time, que por sinal também é um dos meus favoritos, e mais tarde, mais cansado, recorria a metal japonês e finlandês, então ele pode acessar aqui a lista que o Edson falou, e também as bandas aqui que o pessoal está comentando, né? E, aliás, falou que metal é até hoje o botão de reset, se estiver muito irritado ou meio para baixo. Ele falou que é um aliado aí para trabalhos mecânicos, tipo operar, mas ele evita se o paciente estiver acordado. Também recomendo. Nossa, a gente vai abrir uma subcomunidade aqui no área de trabalho, só dos fãs de metal e progressivo, hein? Iron Maiden tudo bem, é uma mega banda super famosa, mas o pessoal é bem eclético aqui. Gostei, muito bom. Eclético de gostos, como costumo brincar, e também de profissões, né? Muito bacana que a gente tá vendo aqui, de professor universitário, cirurgia, todo mundo escuta. Muito bacana poder contar com esse corpo todo aqui de ouvintes. E você que tá ouvindo aqui o Área de Trabalho, tem alguma sugestão de banda legal pra gente ouvir quando tá estudando, programando, né? Codando, como diz o pessoal, né? Eu ouvia também muito esses metais folk, quando eu tava remando, eu fazia remo, né? Eu tenho muita saudade, mas depois que aconteceu um incidente desagradável com o pessoal da Paralimpíada, que treinava no parque aqui, foi horrível, né? Roubaram as coisas, acabaram assassinando um atleta, eu fiquei meio traumatizada, não fui mais. Mas é muito bom pra ouvir remo, vendo o sol se pôr, assim, no final lá da lagoa, no Parque Náutico, aqui em Curitiba tem vários lugares que dá pra você remar, né? E, nossa, ouvir um folk metal, assim, é muito legal. Ainda mais remando, né? Tem tudo a ver. Você se sente um viking indo explorar um lugar desconhecido. Excelente. Já volta com um salmão nas costas, uma cerveja na mão, aquele chapéu de chifre. Aqueles atuns gigantes, assim, vamos cortar e comer cru. Exato. Pesca com a boca. Muito bom. Eu já comentei, né? Quando eu queria render muito, era Slayer, era bom. Aí que entrava no flow também. Verdade.
Agora a gente tem uma coisa inédita aqui no área de trabalho, Bia, que a situação, a pergunta e a resposta dada pela mesma pessoa. Mas eu acho que ela pode ajudar bastante gente aqui, que é o seguinte. Luiz Tavares falou que precisava de uma ajuda, porque trabalhar na Justiça Federal, em tribunal, né, e das atividades todas, a gente tinha que ler as decisões dos juízes relatores, cujos processos são pautados aí para julgamento em determinado dia, para identificar os temas, se tem convergência, divergência com o posicionamento da maioria da corte, se a jurisprudência vai ser mantida ou revisada e coisa assim. E ele falou que como o tribunal contratou o Google Workspace, ele tem à disposição o Notebook LM. É uma ferramenta fantástica para poder alimentar a decisão judicial de uma sessão lá de julgamento, para agilizar a identificação de tema, tendência, posicionamento e coisa assim. O problema é que a maior parte do gabinete ainda trabalha com o Word. Ele recebe todo o material em doc, ou docx, enfim, e às vezes dezenas de decisões. E o Notebook LM, por ser do Google, não aceita documento do Word. Ele precisava antes converter para PDF ou para TXT. E falou que leva um tempo considerável para abrir cada um dos documentos, converter, e queria uma forma nativa, ou um app de terceiro no Windows 10, que ele usa no trabalho presencial, e no macOS Sequoia, que usa no home office, para converter em lote os documentos docx para PDF. Tentou várias vezes criar um atalho da Siri para conversão, mas, óbvio, né? Acabou não funcionando. E ele pediu essa dica para o pessoal. Em quantos grupos foi, você lembra? Não lembro, mas foi ou no Mundo Sem Fio, ou no Produtividade Móvel. O pessoal deu sugestões lá, ele testou, né? E eu pedi para ele, olha, vou passar para frente lá no área de trabalho a sua dica, que eu acho que tem muita gente que passa por esse problema, né? No caso do Luiz aqui, o problema é formato e volume, né? Então, eu tenho certeza que muitas pessoas, né? E na área da justiça, na área do direito, realmente é um volume muito grande de material. E quando aparece uma ferramenta que permite otimizar e agilizar essas etapas, nossa, é uma mão na roda, né? E o Luiz acabou tendo sucesso com uma das dicas lá, que foi o bom e velho Calibre, que a gente já comentou aqui, né? Já tá aí, faz tempo, né? Muita gente usa para converter livros para o Kindle, né? Então, funcionou, né? E ele disse que deu super certo. E o único inconveniente foi ele gerar subpastas aleatórias com o nome de quem minutou a decisão como autor e lá inseriu o PDF, né? Gerou dezenas de subpastas. Mas aí eu filtrei por extensão PDF, isolei tudo, subi no Notebook LM e sucesso, deu super certo. Então, conforme eu falei lá no grupo, Luiz, estou passando a dica para frente para os ouvintes aqui. Excelente. Então, eu não teria lembrado do Calibre para isso, muito bacana. Eu vou deixar o link do Calibre na descrição aqui para quem quiser. Tiver uma necessidade parecida ou quiser conhecer melhor. E obrigado ao pessoal todo que fez a força-tarefa para chegar. Não durou nem tempo de expor a dúvida, já veio a resposta, é muita eficiência. Né? Então tá aqui a dica para vocês. Já quis trazer pronto mesmo. E de anotações em livros, a Sandra falou que, a gente comentou, né, que eu falei que eu tenho resistência a anotar em livro. Ela falou a mesma coisa, né? Tem essa visão sacra de livros, nunca rabisquei livro, mas sobre anotações ela geralmente faz em papel físico, principalmente em estudos. Ultimamente está querendo fazer uma transição para começar a anotar em PDFs digitais, mas até isso está bem no começo. A gente vai entrar nessa pauta mais para frente, se vocês quiserem, né? Vamos falar de livros físicos também. Digital parece que é meio óbvio, né? A gente tem tantas ferramentas, tantos recursos, mas e aquele livro físico que você pega na biblioteca, livro antigo, às vezes não tem na internet, como é que faz? Né? Vamos falar sobre marcações, porque a gente já sabe que marcar em livros aumenta a produtividade, mas a gente não quer, obviamente, danificar aquilo que não é nosso, né? Nessa semana, o Tássius Veloso publicou no Threads, sabe essas tampas de bueiro redondas, pesadas assim? Por algum motivo, não sei se foi em São Paulo ou no Rio, mas ele achou uma que estava escrito PDF na tampa mesmo assim. Falei, faz sentido, né? Pesado, meio travado, dá trabalho pra abrir. Só pode ser um PDF mesmo. Só que a tampa não dá pra imprimir. Ou na impressora 3D talvez dê, né? Pode ser. Aí, pronto, né? Tinha até umas alças ali. Ruim de abrir mesmo assim, né? E Bia, lista de tarefas. Um assunto que faz tempo que a gente não comenta aqui. O Eliezer Kochil que deu a dica do Lunatask. Eu vou deixar um link na descrição para uma matéria do Medium que explora as vantagens dele, e o Eliezer falou que parece bem interessante o Lunatask, mas é uma pena que só tem como aplicativo, né? Embora tenha versão para Linux, para Windows e Mac, não tem versão
mobile. Você chegou a dar uma espiadinha nesse programa ou na matéria que ele mandou falando sobre ele? Não, eu ainda vou ver, mas eu coloquei na pauta porque me chamou a atenção. Sempre que aparece alguma coisa que funciona em Linux, também eu gosto de trazer. Porque quanto mais multiplataforma, melhor, né? Então, e como naturalmente há menos opções, pelo menos não tão badaladas, né? É importante de trazer a dica pro pessoal aí poder usar em várias plataformas diferentes, apesar de não ter uma versão mobile, que eu acredito que seja uma questão de tempo, né? Decisões para conseguir. Às vezes é mais fácil adaptar para multiplataformas do que mobile e fazer tudo funcionar hoje em dia, né? É curioso. Mas ele, nessa matéria que explorou o programa, fala que ele, sim, apesar de ser minimalista no design, ele por baixo ali do capô é bem poderoso para você não só usar como um programa, um aplicativo, enfim, para administrar a lista de tarefas, mas complementar, juntar isso com rastreamento de hábito, que a gente falou recentemente aqui, né? Para você fazer o rastreamento ajuda a criar hábitos, você fazer diário também de humor, que eles chamam de mood journaling, e até tem um timer Pomodoro, olha só, é completo nesse ponto. E quem fez essa matéria explorando o Lunatask falou, né, que gostou que você consegue dividir as suas preferências, tarefas, workflow em coisas que você precisa fazer versus coisas que você só deveria fazer, que são coisas diferentes. Você consegue usar aquela matrix Eisenhower, que a gente até comentou aqui, sobre coisas que são urgentes e que não são urgentes, e que são importantes e que não são importantes. É para você saber se você tem que fazer, decidir, delegar ou deletar. Vou deixar na descrição aqui o link para o episódio que a gente falou sobre essa matriz Eisenhower. Você administrar também, sinalizar o que é trabalho em progresso, o que está concluído, e que tem suporte a Markdown também, né? Especialmente para se for fazer diário, uma coisa que tenha texto mais corrido, pode ser poderoso, então tá aí. Lunatask, acho que é novidade aqui também no podcast. Quem já usou, diga impressões pra gente, ou quem tem alternativas, diga opções pra gente. Boa. E Bia, pra gente finalizar aqui, antes de trazer um assunto que eu tô bem curioso, que você tocou nisso no comecinho do episódio, né, sobre férias, quero que a gente explore como aproveitar, de fato, as férias. É figurinha carimbada aqui do área de trabalho, né? Tecladinhos macro, mas pra quem vai pular o capítulo, é rapidinho, tá? Que é o seguinte, o Eliezer Koshil, que mandou pra gente um link do Instructables, que é um site com projetos de faça você mesmo, para as pessoas fazerem o próprio teclado programável por menos de $30, então chutam menos de R$100 aqui. E é o seguinte, né? É um teclado, pensa nesses teclados USB numéricos mesmo, né? Aquele numpadzinho tradicional. E aí esse faça você mesmo ensina você lá no Photoshop a criar os ícones para as teclas, para você colar ali mesmo por cima das teclas do 1 até o 9 e o Enter, etc. E deu a dica que essa, eu acho que é a chave do negócio todo, que é o seguinte. É um programa chamado HID Macros. Por que esse programa é bom? Porque ele permite que você programe macros para teclas, só que só para teclados específicos. Então, se você remapear, por exemplo, a tecla 9 desse teclado para abrir o Chrome, fazer login no Gmail e já colocar o seu endereço na área de transferência, para só colar, estou dando um exemplo aleatório aqui. Isso só vai funcionar se você apertar o 9 desse teclado que você configurou. O teclado seu oficial do computador, se você apertar o 9, aparece 9. Então, acho que a diferença que tem nesse projeto, que pode ser útil para todo mundo, com ou sem essa ideia de você comprar um teclado só para isso, é de você conseguir programar e mapear teclas de um hardware específico para interagir com o seu computador. Achei excelente essa dica e vou deixar aqui na descrição. Legal, muito bom. E Bia, agora pra gente finalizar aqui o episódio de hoje, você falou, né? Você finalmente está de férias. Sim. E como a gente tá chegando no fim do ano e mais gente tá ficando de férias, tirando quem agora não tá de férias porque as crianças estão em casa, acabou as férias, né? Agora são 2 meses de muito trabalho até voltar às aulas e aí voltar um resquício de férias do que é ser pai ou mãe, né? É. Você falou, eu queria entender como é que você faz pra de fato desconectar, parar de pensar em trabalho na medida do possível, parar de pensar em estudo, que é aí de onde vieram as suas férias mesmo, e até aproveitar esse tempo para fazer um planejamento do ano que vem, apesar de ser trabalho, mas acho que são categorias diferentes. Eu quero entender isso, mas antes até, você falou no comecinho do episódio que vai pausar o seu projeto de Work and Study with Me. Isso. Porque não tem study por enquanto, né? Não. Quando as aulas voltarem. Exato. Mas como é que foi o saldo desses, foi uns 3 meses que você fez disso? Como é que foi a expectativa e a realidade? O que você aprendeu? Eu tava bem... Eu comecei pra me ajudar também, ajudar outras pessoas e me ajudar, porque eu queria
chegar todo dia em casa, dar um chute na preguiça e estudar no mesmo dia a aula que eu tive naquele dia. Aula dada, aula estudada hoje. E eu tava tendo muita dificuldade porque as coisas iam acumulando. Eu ia deixando mais pro fim de semana. E aí também vem os imprevistos, vem outros compromissos e as coisas viram uma bola de neve. Ao passo que se eu fizer uns 2, no máximo 3 pomodoros por dia para estudar aquilo que eu vi no dia e as coisas não acumularem depois, as coisas iam fluir muito mais fácil. E foi o que realmente aconteceu. Eu não me estressei, eu não me sobrecarreguei, né? E fazendo esse ritualzinho, assim, chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, aí eu preparo um chá, um chocolate quente, uma bebida, sentar com calma e estudar aquilo que eu estudei, que eu tive na aula no dia, é uma diferença muito grande. Tá tudo fresco na sua mente, então eu passo ali os pontos que eu tinha anotado, abro as IAs, pego o notebook LM, pego as referências, leio as referências, faço anotações e deixo a minha anotação de aula ali bem completinha. Muitas vezes eu pego slides também, estruturo no OneNote, né? Faço um índice de tópicos do que, às vezes, como eu falei, né? Tem 100 slides, às vezes, numa aula. Então, só para organizar, assim, na sua mente, né? O que foi falado, que naquele monte de slide ali, o que dá realmente para extrair, né? E as revisões que eu fazia nas aulas seguintes e nos fins de semana, eu sempre dava uma olhada ali na aula anterior e complementava ali no OneNote, ia colocando mais informações. Eu sempre faço primeiro os tópicos principais e nos outros dias, aos poucos, eu vou adicionando os subtópicos, né? Vou alimentando aquela estrutura, deixando ela mais detalhada. E foi fantástico, eu realmente retive por mais tempo as informações. Nas vésperas das provas, avaliações, eu deixava mais para fazer simulados, né? E aqui eu destaco o Claude, o Sonnet, né? Em especial, já gera um artefatozinho ali, a prova bem organizadinha para você fazer, e eu peço para detalhar o gabarito também com as alternativas. E eu ficava às vezes com a sensação que estava faltando alguma coisa, mas é só isso mesmo. Eu estudei tudo, nosso assunto é tão extenso, é tão cansativo, mas será que eu cobri tudo? Eu cobri tudo mesmo, né? Então, a minha conclusão, e eu vou reforçar aqui, é que um pouquinho todo dia é melhor do que um montão poucas vezes, assim, ou só no fim de semana, né? E para muita gente trabalha o dia inteiro, daí vai para a faculdade à noite, vale a pena, né, você chegar, tomar um banho, dar uma descansada e fica uma horinha, uma hora só, que seja. Mas o meu sono, eu sei, mas é uma horinha só por dia. Vai fazer diferença na hora que acumula a prova e trabalho, você sente aquela ansiedade, aquele atropelo, a sua vida vai ter muito menos estresse com essa tática. Então eu passo para frente, deu super certo para mim e eu vou continuar no que vem. Excelente, bom saber. Tenho certeza que muita gente que escuta aqui, que também estava acompanhando lá, falou, putz, o pessoal quando pausa as coisas geralmente não volta, né? Que bom saber que você vai voltar mesmo e que é pausa por conta de estudo. E parabéns por ter feito dar certo e por estar seguindo, e é legal ver, até acompanhar a evolução das transmissões, né? No começo, até quando você passou a incluir na tela a reprodução do que você estava fazendo nas suas telas, né, para ficar mais fácil de entender o contexto. Muito bacana e parabéns. Então, tudo que eu estudei esse semestre, claro, às vezes eu tenho durante o dia, eu não faço live, eu estou estudando também, mas o grosso das minhas sessões de estudo foram registradas em live, então tá lá, o que eu estudei, como eu estudei, tá tudo registrado. Então, para quem quiser dar uma olhadinha lá também nas ferramentas, e é fácil de acompanhar, dá para você ver só o que eu estou fazendo ali, ainda que você não entenda nada do assunto, não tem problema, dá para ver, ela tá pegando as coisas no notebook LM, ela tá anotando no tablet, agora ela tá abrindo slides ali e estruturando no OneNote, então tudo isso dá para acompanhar. Excelente, e bom, eu vou deixar na descrição aqui o link mais uma vez para quem quiser já deixar na manga e se preparar para sua volta do Work and Study with Me no ano que vem. Mas agora do Work and Study, vamos falar sobre Relax and Decompress with Me, projeto 2024-2025, né? Férias chegando, aquela coisa toda, dá para quem tem oportunidade de se desconectar, nem sempre aproveita a oportunidade, porque tem dificuldade em quebrar o hábito de checar o e-mail,
ou de mesmo interromper o processo mental, falando, nossa, quando eu voltar em janeiro eu vou ter não sei o que lá pra fazer, vou ter aquela reunião, se eu passar pra... Sabe, aquele vórtex que a gente entra do caos de equilibrar os pratos todos. Quais são as suas técnicas para de fato conseguir desconectar, descomprimir e sentir quando você acabar as férias, falar, putz, aproveitei bem esse tempo e não fiquei só semi-trabalhando em meia fase aqui e parece que foi ontem que eu tirei férias, não adiantou nada. Bom, dormi um pouco mais, eu tô dentro da minha escala de horas, eu não sacrifiquei, então nas minhas férias, pela primeira vez, eu não tenho a meta de dormir mais. Tirando ontem, que eu tava bem cansada, assim, eu dormi um pouquinho mais. Mas tirando isso, o que são férias? O que é o descanso pro cérebro? Descanso pro cérebro é fazer alguma atividade que ele não estava fazendo, para ele relaxar, é fazer uma coisa diferente. Então, imagine que você leia pouco, né? Fala, não, nas minhas férias eu quero ler mais. Leitura de lazer, né? Não leitura técnica. Então, vou ler mais. Então, pega lá um livro, um romance, alguma coisa. Ah, eu vou pouco para parque, eu tô tomando pouco sol, quase não vejo luz solar. É academia, casa e escritório. Então, eu tô pegando pouca luz solar. Então, de repente, substituir aí algumas atividades por alguma caminhada ao ar livre, pedalar, remar, como eu falei, fazer alguma atividade diferente, tá? Férias é isso. É isso que vai te reenergizar. Então, tem gente que pensa, vou pedalar 50 km. Nossa, mas isso não é descansar. É descansar, sim. É fazer alguma coisa diferente. Então, não tem uma receita do que fazer. Vocês que vão ter que fazer uma autoavaliação, ver o que está faltando no seu dia a dia e pensar em alguma coisa, tirar o seu cérebro um pouco da rotina para fazer alguma coisa diferente. E aí dá pra gente incluir cursos também. Nossa, mas fazer cursos Se você não está fazendo no seu período regular, no seu período de trabalho, então as suas férias fazer uma aula de cerâmica, uma aula de um curso de idiomas, um clube do livro, que mais? Um curso de programação, um curso online. Quero, aprender IA, né? Vocês que estão ouvindo sempre a gente aqui. Vou fazer um curso de IA, vou fazer um curso de Python, vou fazer uma coisa diferente, tá? Então dá para fazer curso, sim, em período de férias. Não é loucura, não é exagero, contanto que seja algo diferente do que você está habituado. Então, se você já está no EAD, aí eu vou dizer para você evitar fazer coisas online também nas suas férias. E vice-versa. Se você faz presencial, nas suas férias você pode fazer um EAD. Então, faça uma autoavaliação de como foi seu ano, o que você produziu, o que ficou devendo, talvez novos hábitos que você queira incorporar. Um momento, acho que as férias pode ser o ideal para isso, porque daí você vai ter um nível, uma exigência maior de energia para você criar aquele hábito. Então, quando as férias acabarem, de repente você já incorporou aquele hábito na sua vida. Isso sim é ser férias produtivas, Marcos. Todo mundo, a partir de fevereiro, escutando metal finlandês, então, como um novo hábito adquirido durante as férias. Boa. Eu sempre sinto essa dificuldade de, na hora de desconectar de verdade, né? Eu lembro, teve umas férias que eu tirei, que eu tava viajando e, putz, eu lembro, tinha o Slack do pessoal do trabalho, e tinha um dos Slacks lá que era sobre conversa aleatória, não de trabalho mesmo. Sim. E tinha, sei lá, uma coisa que remetia, sei lá, tava acho que em Genebra, sei lá. Escritório do cliente, lugar tal. Eu tirei foto e mandava. Que engraçado. Véi, sai daqui, aproveita essas férias. Pelo amor de Deus. Vocês têm razão, né? Corta esse cordão umbilical, né? E, por outro lado, acho que especialmente depois aqui que a gente começou a Gigahertz, especialmente mais ainda que a gente começou a área de trabalho, eu consegui, acho que compartimentalizar ainda mais o que é o trabalho, do que é a vida pessoal, a parte de, tirar alerta de e-mail no telefone. Se eu quiser, eu vou atrás. Então, assim como você falou, essa parte de desconexão acaba vindo até um pouco mais naturalmente do que seria antes, né? Mas ainda assim, eu não sei quem consegue de fato, né? Hoje é sábado e desligar totalmente a chavinha do cérebro que tem a ver com o trabalho e só na segunda-feira ligar e reativar sem ocorrer esses pensamentos meio naturalmente aí. Isso ainda tenho dificuldade, né? Acho que em férias exacerba isso, né? Porque é para você de fato descansar por múltiplos dias, né? Então, qualquer coisa que ajude a quebrar esse ciclo, gatilhos que interrompam o ciclo, acho que pode ajudar também, e alguns deles são isso. Quem tiver também dicas sobre isso, pode mandar pra gente, que
Acho que especialmente nas próximas, 3 ou 4 semanas, isso pode ser muito útil para muita gente, né? Porque tá todo mundo meio nessa fase do ano que dá para desconectar, e aí só depois passar a planejar como é que vai ser o ano que vem. A parte de reflexão também é trabalho, então se der para deixar para um pouco depois, pode ajudar. Né? E quem tem crianças, né, filhos, por que não fazer atividades em família? Né, um curso de culinária, por exemplo, um curso Tem cursos, por incrível que pareça, de gastronomia para crianças, né? Então, tem muita mãe que vai com os filhos junto. Além de você estar meio que treinando para o seu filho ser um adulto funcional, né? Saber cozinhar, é legal porque, de repente, fazer bolo, fazer biscoito em casa, é uma coisa diferente que vocês não estão acostumados. A gente sempre compra biscoito industrializado, cookies. É uma coisa simples, fácil, criança pode participar também. E tem cursos aqui em Curitiba, final de ano, a própria prefeitura promove cursos presenciais desse tipo de coisa. Eu recebi outro dia aí um aviso de cursos, por isso que eu falei dos cookies, né? Cursos de biscoitos natalinos para a família. Então vai lá a mãe, vai lá o filho, vai o pai também, é uma coisa bem divertida. Tem curso de pintura, mangá, aqui em Curitiba tem a Gibiteca também, eu já vi cursos livros de férias, assim, para desenhar mangá, se você tem filho que gosta de desenhar, gosta de artes. Música é muito legal também, fazer um curso aí de violão, de guitarra, piano, teclado. Nossa, tem muita coisa legal que dá para fazer e envolver a família junto também. Além de aumentar a aproximação, né? Criar os vínculos, criar memórias de longo prazo aí para os seus filhos, né? Memórias boas que eles vão guardar para sempre. É uma maneira também de relaxar e fazer o seu cérebro ficar produtivo e descansando ao mesmo tempo. Excelente, pessoal. Quem tiver dicas, mandem pra gente. É sempre bacana ter mais dicas a respeito de não só sobre esse assunto de descansar nas férias de verdade, mas também de todo o resto, as ferramentas, plataformas, complementos também, perguntas. Mandem pra gente em gigahertz.fm/feedback, ou vocês podem falar com a Bia que ela vai falar já como é que vocês fazem isso, mas antes quero agradecer aqui a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que estão compartilhando aí como área de trabalho e toda a Gigahertz fez parte do ano de vocês, dá muito orgulho da gente poder estar junto de tanto podcast bacana que a gente admira, que a gente também escuta inclusive, né? A vocês também que deixam os reviews, as avaliações e principalmente quem recomenda a área de trabalho para mais gente ainda descobrir o podcast e passar a acompanhar aqui toda quarta-feira. E é claro, a você, Bia, por semana após semana, nos ajudar a ter essa vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para criar o Área de Trabalho. Nossos ouvintes estão sempre mandando dicas, sugestões, comentários. Nossos patrocinadores que viabilizam ele. E eu quero saber quais são os planos de vocês aí para o final do ano. O que vocês vão fazer para o seu cérebro descansar e ser produtivo ao mesmo tempo? Cuidado com o brain rot, hein? Manda uma mensagem para mim lá no meu Telegram, @BiaKunze, ou então lá participe dos grupos, né? Produtividade Móvel, Mundo Sem Fio, compartilha sua dica com o pessoal vai compartilhar também. Se você quiser participar dos grupos, manda uma mensagem para mim na @BiaKunze, que eu mando todos os links para você, tá bom? Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Instagram do Threads. Apresento por aqui o A Fonte e Área de Transferência. Para a Alura, eu apresento o IA Sob Controle e sai todo sábado no Mac Magazine minha coluna opinativa, no último fim de semana sobre o que diabos aconteceu com a Intel, né, que está trocando de novo de CEO e numa situação bem complicada. Vou deixar o link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.